Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Glória a Deus. Paz do Senhor, queridas. Vocês viram que nós estamos quase Minion, né? Não, viu, gente? Nós somos de jardineiras. E eu gostaria que as minhas jardineiras, você pode chamar de Minion, não tem problema, aí elas nem vão ligar, porque o que elas já falaram disso não é brincadeira. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, as minhas jardineiras. Amém? Essas são as minhas discípulas, as minhas 12. E eu gostaria de agradecê-las publicamente. Agora gostaria de estar honrando a vida delas. E dizer que eu desejo, né, que vocês a cada dia frutifiquem. E como eu já falei hoje para vocês, a vida não é só reio, né, como diz lá em Minas. Na verdade, eu agradeço não só por hoje. Não porque vocês fizeram algo hoje, não porque vocês arrumaram a igreja, mas por toda uma história. Por toda uma história que o Senhor tem escrito por nós e através das nossas vidas. A Chloe vai citar uma poesia para vocês. Amém? Devemos ser gratos a todos aqueles que nos fazem felizes. Eles são os jardineiros responsáveis por fazerem a nossa alma florescer. Amém. Glórias a Deus. E que nós possamos, assim como eu, as nossas discípulas, que vocês também possam, né, florescer, vocês possam criar raízes em Deus. No nome do Senhor Jesus. Deu certo aí, meninos? A Chloe vai orar por vocês agora. Senhor Deus, nossos pais, Senhor, abençoe cada um que está aqui. Abençoe todos, abençoe as discípulas da minha mãe, que cada dia elas sejam jardineiras para esse mundo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, amém? Que o Senhor também, essa oração é para todos vocês. E florescer é o que nós vamos fazer, amém? Florescer é o que nós temos que fazer. E nós vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor, como ser árvores frondosas, amém? O Senhor, o versículo-chave, se você quiser abrir e deixar aí, em Salmo 92, 12, nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Queridas, assim como nós nascemos naturalmente, nos desenvolvemos e crescemos, o Senhor também nos chamou para crescer espiritualmente. Amém? Nós precisamos entender que tudo que tem saúde cresce. Tudo que é saudável cresce. Uma igreja saudável, ela cresce. E se você tem saúde, você cresce. Amém? E nós todos precisamos crescer. E se não estamos crescendo, há algo de errado. Amém? Porque quando uma criança que nasce e ela não está crescendo e desenvolvendo como deveria, ela tem algum problema. O que o pai faz? Leva no médico, não é? No caso, lá na minha casa, nós tomávamos aquele... eu esqueci, acabei esquecendo. Aquele negócio que tem o peixinho. Solução? Emulsão Scott. É isso mesmo. Porque eu e meus irmãos, nós éramos bem magricelinhos, né? Minha mãe está aí. E depois, não contando com isso, com o Scott, nós tomávamos biotônico Fontoura, né? E é assim. E se nós... não adiantou muito, não, né? Mas, queridas, nós precisamos crescer. Nós precisamos saber que a palavra do Senhor diz que é propósito para nós, justos, crescermos. E que eu acredito que é para mim e é para você
Porque o justo é aquele que anda na justiça, é aquele que anda em equidade, na razão, na verdade, são retos e íntegros. Amém? Você é uma mulher reta, você é uma mulher íntegra. Então essa palavra é para nós. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O Senhor nos chama a crescer. Fomos feitos para crescer. E, lamentavelmente, muitos de nós estamos só envelhecendo, mas nós não estamos crescendo. Nós vivemos numa infância espiritual. E por que nós vivemos numa infância espiritual? Porque nós precisamos crescer. E não somente crescer, mas desenvolver em nós Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos nos desenvolver em Cristo. Não só envelhecer. Nós precisamos entender que nós temos um legado para deixar aqui nessa terra. Amém, queridas? Então, o primeiro item aqui, essa foi a introdução. Nós precisamos desejar crescer. Nós precisamos. Tem que haver em nós um desejo de crescer. Em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Nós precisamos ter em nós um desejo muito grande de crescer. A palavra do Senhor fala que nós precisamos desejar ardentemente. Nós precisamos tomar, né? Porque quando nós nos convertemos àquele primeiro amor, nós precisamos tomar esse leite. E nós precisamos não somente tomar esse leite, mas desejar continuar crescendo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso crescimento. Sou eu e é você que precisa ser a maior responsável pelo seu crescimento espiritual. Porque eu vejo aqui todo mundo bonitinha, todo mundo sacudida, com saúde. Então, a sua mãe e seu pai já fizeram um bom trabalho. Amém? Você está aí cheia de saúde. E se por um acaso você está um pouquinho doente, é só um parâmetro na sua vida. É só uma fase na sua vida, mas você nasceu para ter saúde, porque o Senhor te fez para ter saúde, amém? Então nós precisamos fugir dos nossos argumentos, nós precisamos ser comprometidas com a nossa saúde, tanto física como a espiritual. O Rick Warren, ele é o autor de Uma Vida com Propósito e também do livro Uma Igreja, o autor do livro Vida com Propósito e também de Uma Igreja com Propósito. Ele diz aqui, assim: tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Então, nós precisamos ser a cara daquilo que nós nos comprometemos. Ou seja, você precisa refletir Jesus. Você precisa exalar Jesus. Muitas vezes, nós não estamos com fome. Mas nós precisamos comer mesmo assim. Porque senão nós vamos ficar, fracos. Quando você faz um jejum ou uma dieta, o seu corpo fica fraco, não é verdade? É assim comigo, é assim com você, porque o seu corpo está acostumado a comer, e de repente você não dá mais comida para ele, o seu corpo fica fraco. E você precisa se alimentar, porque você precisa ter boa saúde. Assim também é com a palavra de Deus. Nós precisamos ter saúde espiritual, e nós precisamos nos alimentar. E muitas vezes, essa é comum de acontecer. Muitas vezes nós comemos sem fome, não é? Porque eu tenho que comer lá na minha terra. Vou comer porque eu tenho que tomar um remedinho. Por isso que o Du muitas vezes replica isso daí. Mas nós precisamos, come. Não estou com fome, mas eu vou comer. E por que não é assim com a palavra de Deus? Com fome ou sem fome, com vontade ou sem vontade, você precisa se alimentar da palavra de Deus, amém? E nós precisamos, e isso tem que arder em nós, esse desejo de comer a palavra de Deus, esse desejo de alimentar da palavra, e não somente da palavra, vá além disso. Leia livros. Quantos são, né? Eu sei que nós precisamos incentivar mais, mas nós incentivamos aqui a ler livros, porque uma pessoa, você não vai só crescer espiritualmente, mas você vai crescer na sua maneira de falar, porque quanto mais nós lemos, mais nós
nós temos vocabulário e assim nós vamos falar melhor. Então, vá além. Dá uma disciplina para a sua vida, para a sua alma, para a sua carne. Nós precisamos de disciplina. E nós todas aqui que queremos crescer, nós precisamos pagar o preço do crescimento. Há um preço? Não, você não precisa vir aqui e pagar um dinheiro, não. Você precisa renunciar a algo, porque muitas vezes nós não queremos acordar mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde, porque durante o dia nós não damos conta de fazer tudo isso. Mas se você acordar um pouquinho mais cedo, você consegue fazer esse devocional antes que todos da casa acordem. E se você for dormir um pouquinho mais tarde, você consegue uma meia horinha. Gente, fica meia hora no WhatsApp, fica meia hora no Instagram, fica meia hora no Facebook. Então, queridos, nós precisamos saber que nós só crescemos se nós determinarmos isso na nossa vida, que nós vamos crescer. Então, vamos pagar o preço. Não limite o seu crescimento por coisa alguma. Saia mesmo do comodismo. Levanta, muitas vezes dessa cama, dessa cadeira, e desse cansaço, porque muitas trabalham mesmo durante o dia. E eu sei que é exaustivo, mas você precisa entender que você não pode limitar o seu crescimento. E quando você decide fazer algo, outra coisa, a crescer em Deus, você está limitando o seu crescimento. E o Senhor não chamou para crescer. O Senhor, Ele determinou que Ele nos fez para crescer. Jesus nos fez para crescer, queridas. E nós precisamos entender isso, amém? E muitas vezes nós não crescemos, sabe por quê? Porque você está preocupado com algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, que muitas vezes falam e definem a sua vida. Muitas vezes o que elas falam define a sua vida. E isso eu não falo só para o mal, para o bem também. Porque às vezes meia dúzia de pessoas vêm e falam para nós, nossa, que bênção, você é uma bênção. Ou você, queridas, não importa o que as pessoas dizem de você. Elas não podem limitar o seu crescimento. Não importa mesmo, nem que elas falem bem ou mal, isso não tem que ser limitação, porque você acha que está bem, você não dá mais um passo, não é verdade? Mas aí a pessoa vem e te destrói, por contrapartida disso, ela vem e te destrói e fala, não vale a pena. Não se limite a nada, não se limite ao que pensam de você. E mais do que isso, o que você mesma pensa de você. Pensa numa pessoa que tinha a autoestima nas redes fluviais. Essa pessoa era eu. Eu achava de mim que eu era, aquele cocôzinho. A vespa que vai no cocô do cavalo, que falam. Mas por quê, queridas? E é uma verdade. Eu me enxergava quando eu fazia aula de dança, porque nessa igreja eu fui a segunda líder da dança, viu? Vocês são muito novos, tem muita gente nova aqui, eu preciso declarar. Depois que eu saí, eu passei o bastão para a minha discípula, que ministrou aqui, ministrou finanças aqui, já não está mais na dança, agora ela já foi também. Então, imagina como eu sou novinha aqui, né? Então, queridas, eu fazia aula, porque crescer também tem que exigir de nós fazer aula, quem é do louvor tem que fazer canto e tudo mais. Eu não olhava no espelho, eu não via coisa boa nenhuma no espelho quando eu me via. É verdade, isso é uma verdade, mas eu decidi crescer. Eu decidi ver algo diferente. Se eu entendi que Deus via algo bom em mim, por que eu, reles mortal, vou ver algo ruim em mim? Porque se Ele é o dono de tudo, da vida, de todas as coisas, eu precisava ver algo bom em mim. E isso, na verdade, não é de um dia para o outro, não é de uma noite para outra. Isso requer uma decisão de crescer e, juntamente com Cristo, você chegar ao objetivo pelo qual Ele quer, não o que você quer. Amém? Nós precisamos. E aqui eu peguei o versículo de Efésios 4:14, eu vou ler para vocês, não precisam abrir, é da nova tradução da linguagem de hoje, então ela é super mega atualizada. E eu vou dizer a respeito das pessoas que, de repente, têm falado alguma coisa para vocês, para mim. Diz assim:
porque então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Senhor Jesus é a nossa cabeça. Senhor Jesus é aquele que nos rege. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Pensar como Deus pensa, porque se nós não pensarmos assim, nós vamos ser pessoas argumentadoras. Coitada da minha pastora Sandra. Quantas vezes eu argumentei? Ainda, né, pastora? Porque na verdade, a minha personalidade é muito boa, né? E, às vezes, a gente solta e vem de dentro, não dá para parar. De quando vê, já falou, né, Ana? É assim, mas glórias a Deus, porque nós crescemos juntos. Ela me ensina, que eu ensino as minhas discípulas, e é assim, e nós vamos crescendo juntos. Então, queridas, vamos parar com os nossos argumentos, mas, de repente, se você tiver o que falar, fala mesmo, mas fala para a pessoa certa, né? Eu procuro, né, estar com a minha pastora, estar com a minha discipuladora, para que ela me auxilie. Agora, porque se eu for falar com uma outra pessoa, ela vai me dar toda a razão. Não, mas você tem que falar mesmo. Não, mas onde já se viu isso? Fala mesmo. Não, eu sei que não é para falar. Porque um dia, nesse tratamento que o Senhor deu para a minha vida, porque eu tinha uma ferida na alma, porque eu tinha a minha autoestima baixa. E não me pergunte, queridas, por que eu tinha autoestima baixa? Eu não sei, talvez seja da própria personalidade. E eu queria aparecer. Eu era uma pessoa que falava pelo nariz, me intrometia nas coisas, falava sem pensar, né? E eu falava, Deus, e eu não gostava disso. Embora essa nossa personalidade parece que a gente gosta disso, não, que a gente gosta de aparecer. Não, nós não gostamos de aparecer. E eu entendi que quando eu queria aparecer, não era para aparecer. Mas quando era para aparecer, eu falei, não, Deus, eu entendi o meu lugar. Aí Deus falou, não, agora é para aparecer. Agora é para declarar a minha palavra, é para declarar o que eu estou falando para você. Aí eu falei, ué, mas para aparecer? Não é para aparecer? Como assim? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendi que maior é Deus que aparece em mim, apesar de mim, do que eu mesma. E eu nasci para isso. E eu descobri quando eu decidi crescer. Quando eu decidi crescer, eu descobri que eu nasci para um propósito maior do que aquele que eu achava que eu tinha. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Porque se eu ainda quisesse aparecer lá na terra da Ana Carolina, se amostrar, não é, Ana? É assim que fala lá, né? Se eu quisesse me amostrar, eu com certeza estaria no Central Park, fazendo selfie todos os dias lá em Nova York. Sabe por quê, queridas? Porque isso faz parte das nossas renúncias. Isso foi uma renúncia que nós fizemos para servir a um Deus que é vivo e é real. Então, que nós possamos, além de nós, independente de nós, fazer com que Cristo e a sua palavra permaneça e cresça. Amém? Não é fácil crescer. Eu não sei, eu vou falar algo aqui, uma tirinha. Se você ler o livro, ou se você assistir o filme, você vai saber. Aí você me fala, eu sei. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Ninguém, gente. Ninguém. Laísa, você não? Gente, é o Pequeno Príncipe. É a Rosa falando para o Pequeno Príncipe. Falando assim, eu preciso suportar 2 ou 3 larvas. Imagina. Porque ela queria conhecer as borboletas. E muitas vezes nós não queremos aguentar nem um piolho, que dirá uma larva, né? E é assim mesmo, nós precisamos suportar um pouco mais. Nós aguentamos, nós somos fortes, amém? Glórias a Deus por isso. E crescer, queridas, não é fácil, mas é preciso.
Crescer dói. Eu não lembro da minha dor do crescimento, mas eu lembro e estou compartilhando as dores do crescimento dos meus filhos. O crescimento natural, ele dói, principalmente no Pedro, porque homem dói mais. Então, as juntas, elas doem, os ossos, eles doem, porque ele está crescendo. Então, o crescimento físico, ele dói. Existe a dor do crescimento, você que é mãe sabe disso, e você que vai ser mãe, saiba disso. Quando o seu filho fala assim, minha perna está doendo. Teve noite que eu passei uma meia-noite fazendo massagem na perna da Chloe, porque ela não conseguia dormir de dor, mas é a dor do crescimento. E espiritualmente também é assim. Nós precisamos saber que há uma dor, há um preço a ser pago. E nós, por quê? Nós precisamos crescer, mesmo que doa, não importa. O Senhor te chamou a crescer. Só que essa dor passa. E por que muitas vezes dói? Porque vem acompanhado de disciplina, vem acompanhado de renúncia e de, às vezes, queridas, nós que somos com um temperamento mais bonzinho, assim como eu, de uma cura, né, e de um tratamento doloroso, né, tratamento de choque, entendeu? Muitos nem sentem, muitas vezes, essa dor, mas principalmente nós que temos que ser mais moldados, que temos essa nossa a personalidade mais agressiva, eu diria, nós passamos por mais dor. Mas por quê? Porque nós mais precisamos mudar. Muito mais, muito mais, muito mais. Saber que nós não somos aquelas que aparecem, mas aquelas que deixam Jesus aparecer. Amém? É uma decisão a ser tomada todos os dias na nossa vida. Desistir, queridas, vai ser sempre o caminho mais fácil. Eu era assim. A primeira dificuldade, eu dava um passo para trás. E até que eu aprendi que eu precisava caminhar. E glórias a Deus pela vida da minha pastora, pela vida do meu esposo e por pessoas que estão ao meu lado. Pela vida da minha mãe, porque minha mãe é muito guerreira. E eu falo, Deus, a minha mãe é guerreira e eu preciso ser também. Porque, infelizmente, eu herdei essa personalidade do meu pai. De qualquer dificuldade, eu recuava. E recuar, queridas, é sempre um caminho mais curto. Mas, porém, muito mais doloroso que nós pensamos. Nós precisamos entender que recuar nunca. Repete comigo. Recuar jamais. Amém. Nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos deixar que o jardineiro retire as pedras e as ervas daninhas do solo dos nossos corações. E o segundo tópico é: nós precisamos ter raízes em Deus. Nós precisamos ter raízes em Deus. O que é raiz? É um lugar escondido onde Deus desenvolve você e eu. Nós precisamos ser desenvolvidas em Deus. Talvez as nossas raízes estejam crescendo muito tóxicas, nocivas. Raízes de amargura, raízes de inveja, raízes de ciúme, de medo e de ira. Em 1 Pedro 2,2, que eu li para vocês, que nós precisamos desejar ardentemente, ou seja, fervorosamente. Mas antes disso, Pedro nos diz assim, que você precisa despojando-nos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, ou seja, engano, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Antes de você desejar esse crescimento, antes de você desejar esse leite espiritual, essa comida espiritual, você precisa se despojar de todo esse sentimento. A amargura, queridos, é um pecado do coração. Traz muita destruição para a vida das pessoas. A amargura traz sofrimento e uma angústia muito grande. E a amargura, ela muitas vezes motiva uma pessoa a murmurar, a fofocar. Eu falo para vocês, em 1 Samuel 1,10 diz sobre Ana, diz que Ana tinha um coração amargurado. Ana tinha um coração amargurado porque não tinha filhos. Mas depois o Senhor restaurou a sorte dela. Eu também era uma pessoa amargurada.
Não porque eu não tive os meus filhos, não nessa época, eu era amargurada antes. Mas quando o Senhor me deu os meus filhos, eu pude entender que Ele não é somente capaz de dar os meus filhos, mas de dar tudo aquilo que desejar o meu coração, quando as minhas raízes estão crescendo nele. Então, queridas, não tenha amargura no seu coração. Nós precisamos entender que a amargura nas nossas vidas é um peso muito ruim e é um peso que nos faz sofrer. Não faz sofrer a mim, você ser amargurada, mas faz sofrer a você mesma, porque eu já fui uma pessoa amargurada, mas eu decidi crescer, eu decidi andar e anda-se para frente, amém? Não para trás. E inveja, ciúmes, a raiz da inveja e ciúmes é engraçado, né? É uma falta de entendimento no servir. Vocês sabiam? É uma indisposição em servir. Porque, na verdade, você vê a pessoa, ela tem algo de bom, ela faz algo de bom, mas você não quer se esforçar para ter aquilo e nem fazer aquilo. Na verdade, você não quer que ela não tenha, você quer que ela também não tenha, porque você também não quer pagar o preço. Isso é inveja. Não é falar assim, você está aqui, eu estou com uma água Perrier, morram de inveja. Não é isso, eu quero aquela água que a pastora está tomando, porque afinal de contas é Perrier, e eu queria tanto. Não é isso. Falei assim, nossa, tomara que aquela garrafa de água quebre e que a pastora não consiga tomar. Isso é inveja. Vocês entendem? É diferente, porque se vocês quiserem um golinho, eu dou. Pode ter certeza, eu dou. Eu sei que não vai dar para todo mundo, mas é diferente de você desejar o mal, desejar que a pessoa não tenha também. O coração em paz, diz em Provérbios 14:30, é vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Muitas pessoas têm dor nos ossos, às vezes nem é fisicamente, não é porque, na verdade, isso foi gerado fisicamente, mas é porque provavelmente uma raiz de inveja brotou aí no coração dessa pessoa. Então isso também está doendo no seu físico, nos seus ossos. Medo. A Tati já falou aqui, só para confirmar. O medo, queridas, é o inimigo da nossa fé. É inimigo da nossa fé. Então lidar contra o medo não é uma opção nossa. Porque se nós tivermos medo, que é o contrário da fé, nós não vamos para o céu. Nós, então, precisamos ter coragem. E coragem não é a ausência de medo. Porque o Senhor falou isso quando disse para Gideão. Não é que você não vai ter medo, mas você vai ter coragem. A despeito desse medo que, de repente, pousou no seu coração, você vai ter uma atitude. Você precisa ter coragem. Porque na palavra do Senhor diz que... Ora, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, ele presenteia. Você vai vencer o medo e o Senhor ainda vai te presentear, o Senhor ainda vai te abençoar. Você vai falar assim, meu filho, você está entendendo o que eu estou falando na sua vida? É o que a Tati falou aqui. Quando nós entendemos essa palavra, nós falamos assim, não, por mais que eu tenha medo, por mais que eu não me sinta capaz, eu vou fazer, porque eu vou ter coragem. E isso não quer dizer que eu não esteja com medo, mas eu sei que o Senhor é comigo. Amém? A ira, pessoas iradas tomam decisões precipitadas, decisões impensadas. Sabe aquelas pessoas iradas que procuram briga? Aquela pessoa que sempre procura briga, qualquer motivo procura briga, é uma pessoa irada. A palavra do Senhor diz que irai-vos, em Efésios 4:26 e 27 diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que ele está falando? Se você irou hoje, agora... Não deixa a noite passar para você curar a sua ira, porque isso pode se transformar em problemas piores. E isso vai acarretar coisas ruins para a sua vida, coisas indesejáveis, coisas que nós não queremos, amém? Então, não deis lugar ao diabo. Porque quando você der lugar ao diabo, se você não resolver essa ira, no mesmo dia que ela começou, eu digo até mesmo, no mesmo minuto que ela começou, querido, saia disso. Porque se a ira permanecer e você der lugar ao diabo, aí
a catástrofe está feita. Não deis lugar ao diabo. Deus, queridos, Ele aprimora antes a nossa raiz, antes de desenvolver em nós uma visão. Antes que Deus possa fazer algo através de nós, Ele precisa trabalhar no nosso interior. Amém? Quem está entendendo a palavra? Amém? Glórias a Deus. Primeiro, Deus planta uma semente em nosso coração. Em Lucas 8:11 diz que a palavra é a semente. A palavra de Deus é essa semente que é brotada no nosso coração. Então há um processo, queridas, e nós não podemos fugir do processo. Nós precisamos passar pelo processo. A palavra, aquela semente que é lançada no nosso coração, ela precisa ser regada através do Espírito Santo para nos gerar vida. Nós precisamos gerar vida, nós precisamos trazer vida. O Senhor começa a trabalhar no nosso coração e a criar essas raízes profundas. O Senhor precisa criar um sistema de raízes bem profundas em nós. Você começa, depois disso, que Ele começa a instalar esse sistema de raiz. Aí você começa a vislumbrar, você começa a perceber que aquilo que você achava que você deveria ser, não, esquece. Você passa a ser aquilo que Ele desejou, sempre desejou que você seja. Então você precisa passar pelo processo. Seu coração é um ponto de conexão entre Jesus, né? É esse ponto, onde você e Ele seja enraizado, onde Jesus é enraizado no seu coração. Então, queridos, o seu coração precisa estar com um terreno muito fértil. Seu coração precisa estar limpo. Por isso que eu falei das raízes amargas, das raízes que não devem crescer no seu coração. Permanecendo nele, pensando como ele, querendo o que ele quer, falando como ele fala e fazendo o que ele faz. Assim nós vamos ser enraizados em Deus. O Senhor não vê como homem. Homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, por que eu estou falando isso aqui? Porque o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel. E ele começou a escolher os irmãos de Davi, que eram todos grandes, estavam todos formados. Mas ele falou, você está errado, Samuel. Eu não vejo como homem. Homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E eu li um livro só para confirmar essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que quando Ele falou ao meu coração, que eu estava mexendo lá com as minhas plantas, e tinha algumas plantas que não davam muito certo, não iam para frente, elas não germinavam, não brotavam, e Deus falou, o problema é na raiz. O problema é na raiz. E aí o Senhor começou, eu achava que era só com as plantas. O Senhor desenvolveu em mim essa palavra. E o Senhor foi confirmando muitas coisas mesmo. E uma das últimas, não foi a última, que depois o Senhor falou ainda na revisão, foi aniversário do meu esposo. E ele ganhou um livro. Na verdade, Deus usou a vida da Sueli e do Alisson para dar o presente para mim, porque provavelmente não era para ele, era para mim. Muito obrigada, o Alisson e a Sueli, pelo meu presente. Por que eu digo isso? Porque o livro, queridos, ao título, Enraizado. Então eu falei, Deus, o Senhor é muito bom. Na verdade, o Senhor não é bom. Nós temos um hábito de falar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu descobri que Deus é a própria bondade. E por causa dessa bondade, Ele se transforma em amor nas nossas vidas. Gente, isso... Uau! Deus é tremendo. E esse autor, ele retraduziu esse versículo. É o Benin Lebsher. Ele diz assim, estou procurando alguém em quem eu possa crescer nele, antes que eu o faça crescer por fora. E o coração de Davi era assim. Deus, ele não queria uma cópia de Saul. Não queria. Ele estava procurando alguém que pudesse ter o coração enraizado em Deus.
Saul parecia rei, mas o Senhor não poderia levantar alguém que não estivesse enraizado em Deus para governar uma nação. E glórias a Deus que hoje nós temos visto, né, que o nosso presidente, ele tem raízes em Deus. Mas que ele não perceba que são indiretas, mas ele está tendo raiz em Deus. E a nossa nação vai mudar a partir daí, amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos chama para florescer. E por que o Senhor nos chama para florescer como a palmeira e a crescer como o cedro do Líbano? Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. É para você e para mim, amém? Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? Eu vou falar algumas das características da palmeira. A palmeira, ela cresce de 15 a 30 metros de altura e produz frutos por muito tempo. Ela é muito difícil arrancar uma palmeira por causa das suas raízes fortes. Você pode até cortar uma palmeira, mas você não pode arrancar a palmeira. Porque o nutriente, você pode até cortar ela até toquinho, mas ela não vai morrer. Porque ela é diferente das outras árvores. O nutriente dela não vem, não vem do ambiente externo, mas vem do ambiente interno, nas suas raízes. A palmeira, ela floresce e dá frutos onde outras morreriam. Ou seja, a palmeira, ela cresce no deserto. Ela é um símbolo da beleza. Ela altiva, né? Ela lembra a realeza. Ela tem uma elegância de um rei ou de uma rainha, bela e atraente, assim como nós, amém? E aqui em Levítico 23:40, quando Moisés ele estava ensinando, quando o povo de Israel que saiu do Egito a comemorar as festas, e uma das festas ele diz assim, o que eles precisavam fazer. E no primeiro dia de uma dessas festas, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeira. O seu fruto é abundante. No cacho da palmeira dá mais de 200 frutos. A palmeira é toda utilizada. O seu tronco, as suas folhas, até a sua raiz pode ser utilizada. A palmeira se reproduz por uma única semente. Ou seja, quando a palavra é lançada no coração, aquela palavra, ela frutifica. Não precisa ser lançada outra. Na verdade, ela não aceita enxertos. É uma das poucas plantas que não aceita. Ou seja, ela não pode se unir a outros tipos de árvores. Nós também não, amém? Nós precisamos ser autênticas em Deus. O florescimento da palmeira é numeroso e em abundância. Depois das flores, os frutos o ano inteiro. A palmeira produz o ano inteiro. Ela é muito resistente. Ela resiste a ventos, tempestades, elas balançam, as folhas caem, mas ela não cai facilmente. Como eu já disse para vocês, é tremendamente difícil arrancar uma palmeira do seu solo. Ela cria raízes, e as suas raízes elas entram entre 3 a 4 quilômetros no chão. E ela desce até encontrar água. Por isso que ela não precisa os nutrientes externos. Ela tem nutriente interno. Por isso que o Senhor nos chama a sermos enraizadas nele. Porque não vamos precisar de nutrientes externos, queridas. Você não precisa de coach. Você precisa de Jesus. Amém? A única coisa que a palmeira é desconfortável para ela é quando ela é plantada em lugares muito frios. Ela não cresce em lugares de frios intensos. Assim é nós também, amém? Nós não vamos crescer em lugares frios. Nós precisamos ser aquecidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridas? Você está quente aí? Você deseja crescer? Você deseja aquecer o seu solo? Porque você precisa aquecer o solo. Porque senão você vai morrer, porque a palmeira morre em ambientes frios,
de um frio intenso. E nós não fomos chamadas para permanecer no frio intenso. O frio não é, né, aquela coisa assim, eu amo frio, mas um frio intenso no qual, de repente, a gente pega lá na Suíça, não foi feito para nós. Nós não nascemos lá, nós nascemos aqui no Brasil. Então, se nós estivermos plantadas onde nós não podemos frutificar, nós não vamos florescer e nem frutificar. Nós precisamos aquecer, nós somos responsáveis por isso. E as características do cedro do Líbano? Suas raízes abraçam a rocha. Toda raiz que cresce muito, queridas, quando elas atingem uma pedra, elas param de crescer. Isso é tudo pesquisa que eu fui buscar. Amém? Por que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano? Porque o cedro do Líbano, ele não somente ele contorna a pedra, ele contorna a rocha, mas ele se faz em duas raízes e continua crescendo até atingir as redes fluviais. O cedro do Líbano continua crescendo e se transforma. Nós precisamos crescer, nós precisamos continuar crescendo e nos multiplicando. Amém? As raízes buscam águas profundas. Suas raízes profundas buscam águas no lençol freático. Ou seja, ela não precisa da chuva. Ela não precisa da chuva para florescer, para que ela permaneça viva. Ela não precisa. Ela está sempre frondosa. Ela está sempre bem vista. Ela está sempre iluminada. Por quê? Porque ela não depende de ambientes externos. Ela não depende de ambiente de fora, mas ela depende de Deus. O seu crescimento é lento, mas consistente. O cedro do Líbano, queridas, cresce devagar. Ele pode atingir até 40 metros de altura, mas o seu crescimento é lento. O seu crescimento no primeiro ano, ele cresce 1,5 metro de raiz. De raiz ele vai crescendo, mas a planta, ela cresce de 3 a 5 centímetros. Aí você fala, é contraditória essa palavra. Não, é porque o Senhor quer gerar raízes em nós. Ele quer primeiramente que nós estejamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E porém as nossas raízes, elas precisam estar mais fortes. Amém, queridas? E a partir do 4º ano dessa planta, ela começa a crescer. O problema, queridas, é que muitas vezes nós queremos crescer e dar frutos, mas não no tempo certo, no nosso tempo. Nós precisamos florescer e dar frutos no tempo de Deus. Deixa o Senhor desenvolver em você raízes. Deixa o Senhor desenvolver em você esse sistema de raízes profundas. Vamos crescer. Deus precisa nos tornar maior por dentro do que por fora. Você vai florescer, você vai dar frutos, mas você precisa ter raízes fortes. Amém? E o Senhor, não limite o seu crescimento, não limite o crescimento das raízes de Deus em você. E o Senhor falou assim que muitas pessoas nos parecemos como árvores plantadas em vasos. E eu falei assim, Senhor, mas árvores plantadas em vasos? Árvores plantadas em vasos. Aí eu falei, árvores plantadas em vasos é bonsai, não é? Aí eu fui procurar saber como é o processo de bonsai. Aquelas árvores pequenininhas, assim, ó, que na verdade não existe, queridas. Bonsai não é uma espécie específica de árvore. É uma técnica utilizada em árvores com o objetivo de miniaturizá-la, ou seja, para deixá-la bem pequena. É por isso que o Senhor me deu essa revelação. Porque por muitas vezes nós somos impedidas de crescer, ou porque nós estamos plantadas em vasos. Se eu estiver plantada em vaso, eu vou poder mudar qualquer momento de lugar. Mas se eu estiver com as minhas raízes em Deus, eu não vou conseguir. E o Senhor também me falou outra coisa. E se você tentar tirar as suas raízes, ela vai doer. Nunca se tira uma planta, não é verdade, pastora Sandra? E saem as raízes completas. Ficam lá na terra, raízes, pedaços das raízes. E muitas pessoas estão sendo plantadas em lugares errados. Estão saindo de onde são plantadas, estão sendo plantadas em outro lugar. E cada vez que ela é tirada e plantada no lugar, essa dor, ela vem.
Até quando? E o Senhor pergunta, até quando você vai deixar doer? Até quando você vai se deixar ser cortada as suas raízes? Até quando? O bonsai é inspirado em formas existentes da natureza, ou seja, o bonsai é uma cópia muito bonitinha, não é? Bonsai é bonitinho, serve para enfeitar, mas ele não tem raiz profunda. E existe então, isso foi uma revelação para mim, queridos, porque eu não sabia. Para mim era árvore bonsai, não existe. É uma modificação, é um processo chamado bonsai. Nós precisamos gerar frutos eternos. No crescimento, queridos, de uma árvore frutífera, assim como nós, somos nós, amém? Você é uma árvore frutífera? O último estágio é o fruto. Nosso último estágio é o fruto. O ciclo começa com uma semente, ok? Ela é plantada no solo e precisa ser regada através do Espírito Santo. E aí as raízes se rompem e germinam e começam a crescer. E aí o florescimento vem e o fruto também vem. Mas nós precisamos saber que nós não podemos sair do processo. Nós precisamos permanecer no processo até que o Senhor crie raízes profundas em nós. Nós precisamos entender isso. Amém? Apenas permanecendo nele será possível produzir frutos que duram. Somente em Deus nós geramos um sistema de raízes profunda para que nós possamos deixar um legado de frutos eternos. Você quer deixar um legado de frutos eternos? Eu quero. Que não seja para uma igreja inteira, eu quero também. Mas eu começo na minha casa, deixando para os meus filhos. Legado, queridos, é uma história que vale a pena ser repetida. Muitos homens e mulheres de Deus deixaram um legado na sua história. E estas histórias valem a pena a ser repetidas. Que a nossa história, que a história da minha vida, que a história da sua vida, valha a pena ser repetida. Pelos seus filhos, pelas pessoas que te conheceram, pelas pessoas que ficarão quando você for. O legado é isso, uma história que vale a pena ser repetida. E nós precisamos estar nele. João 15, 5 e o versículo 16 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, precisamos estar nele para produzir. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Queridas, isso é uma promessa. Orem pelas promessas. Você tem promessa de Deus na sua vida? Eu tenho. Orem a promessa. Quando você orar, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho orado muito pelo meu filho Pedro. Ele tem uma personalidade muito forte, bem parecida com alguém que eu conheço, eu mesma. E eu falo, Deus, me ajuda. E eu aprendi que eu não devo orar, Senhor, olha esse menino, me ajuda. Não, Senhor, o Senhor disse que ele é rocha, que ele é pedra. E sobre essa pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, Senhor, faça dele essa rocha, faça dele essa pedra firme. Vocês entendem como faz mais sentido? Eu não posso mostrar o problema do meu filho, mas eu tenho que declarar aquilo que o Senhor já disse dele. Nós usamos os nomes dos nossos filhos, né? Porque tem um significado. E quando você orar pelo seu filho, fala, Senhor, a Chloe é o próprio nome, ela é a verdejante, ela é o campo que floresce, que é a Senhor, eu oro sim, que ela continue assim, que ela realmente seja esse campo verde, Senhor, que realmente ela seja essas flores que a cada dia se multiplica, porque a Chloe é assim. Então nós precisamos trazer à existência aquilo que Deus já falou, trazer à existência aquilo que Deus já deu, amém? E outra coisa, queridas, floresça e dê frutos, onde Deus te plantou. Jamais obteremos o sucesso no processo
se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou, pois este é o único lugar em que Ele trabalhará em nós. É muito sério isso. E não quer dizer, eu não estou falando só aqui na igreja. O Senhor te plantou aqui, é aqui que Ele vai fazer você florescer. Não adianta ir para outra igreja, não. O Senhor não vai trabalhar na sua vida lá. A não ser que seja propósito. Deus tem propósito que só Ele sabe e nós precisamos entender que vem dEle. Por que eu falo isso? Porque eu vim de uma outra igreja. Mas o Senhor não me fez para florescer lá. O Senhor me fez para florescer aqui. E da forma que nós fomos convidados a nos retirar, é porque realmente o meu fruto não poderia ser estragado lá. Mas ele tinha que frutificar aqui. Ele tinha que se multiplicar. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender. E não é porque é aqui, está falando de... Não. Floresça na sua casa cuidando dos seus filhos. Floresça na sua casa lavando a sua louça. Floresça na sua casa cuidando das roupas do seu marido. Não importa onde seja, o Senhor vai fazer você florescer. Se você passou pelo processo, entendeu que eu preciso desejar crescer, eu preciso criar raízes em Deus para ser uma árvore frondosa. Árvore frondosa, árvore bonita, que cresce alegre, que é enraizada. Toda árvore frondosa pode ter certeza, a raiz dela é profunda. E foi para isso que o Senhor nos chamou. E o mesmo autor desse livro, eu vou terminar com isso, Enraizado, o Bennen Lebscher, ele diz assim: por outro lado, não há nada mais maravilhoso do que ver pessoas que escolheram produzir, abraçar a jornada que ensina a permanecer em Cristo e deixá-lo estabelecer seu sistema de raiz em secreto. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor chamou Davi, eu tenho que falar isso aqui, o Senhor me lembrou. O Senhor chamou Davi e Samuel foi lá e ungiu. Ele já foi para o palácio? Não. Davi foi enraizado no servir. Ele serviu a sua casa, os seus irmãos, o seu pai e serviu Saul. Ele foi enraizado primeiro e depois ele veio a ser rei. Vocês sabiam que eu e o meu esposo não fomos chamados para ser discípulos dos pastores Vilela e Sandra? Nem na primeira safra, nem na segunda. Mas a partir de nós nasceu uma nova colheita. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser enraizados. Por mais que nós achamos que isso aí é pessoal, é contra mim. Murmurei sim, lamentei. Eu já era líder da igreja. O Du já nasceu daquele jeito, pronto. Nem se importava. Mas eu dei trabalho. Eu resmungava, eu murmurava. Mas uma coisa, queridos, é certa, eu não saí do meu lugar. Eu não saí de onde Deus me plantou. E nessa igreja, o Senhor me mostrou que o meu ministério não começou aqui. Ele não desprezou o meu coração quando eu ministrava a palavra na catequese da Igreja Católica. E eu falo, Deus, o Senhor é muito bom. O Senhor não despreza o nosso coração. Mas nós precisamos estar firmados nisso. Quando eu fui chamada para dança, para assumir o ministério de dança, quando a outra líder não estava mais na igreja, o pastor Vilela falou assim para mim: olha, Adra, você sabe que nós aqui temos o sistema de casal, né? Então, eu era ainda solteiro e o Du morava longe ainda, lá em Brasília, mas nós éramos noivos. Ele falou assim, você sabe que aqui na igreja, né, nós preferimos que seja casal, e eu não sei quando você vai ficar liderando a dança, né? Pode ser uma semana, um mês. Eu poderia falar assim, nossa, eu sou tapa-buraco? Não, queridas, eu não pensei assim, porque o Senhor já estava desenvolvendo em mim raízes. Eu falei, Senhor, porque eu respondi para Deus e para o meu pastor, pastor, não tem problema, quanto tempo seja, eu vou fazer como se fosse para sempre.
Essa é a resposta que nós temos que dar quando levanta assim algum argumento nas nossas vidas, na nossa cabeça, na nossa mente. Amém, queridas? Não se imuna de argumentos. Porque se eu me munisse de simplesmente argumentos, eu não estava aqui. Eu não estaria aqui. Mas porque eu decidi crescer, eu estou aqui, ministrando a palavra que o próprio Deus falou primeiramente ao meu coração. Que nós precisamos desejar crescer, desejar ter raízes profundas, mesmo que as nossas copas sejam pequenininhas. Mas as nossas raízes, e nem sabia, meu amigo Clebinho, glórias a Deus pela sua vida, ele nem sabia do que eu ia ministrar. O tema, propriamente dito, pode vir o louvor, o tema propriamente dito não quer dizer de raízes, quer? Ele só leu árvores frondosas. E o Senhor já trabalhou na vida dele as raízes, e era disso que eu ia falar. Se não for Deus quem faz essas coisas, eu não sei quem é. Então nós precisamos entender. Argumentos não nos levam para frente, não nos fazem florescer e nem criar raízes e nem dar frutos. Os nossos frutos precisam ser um legado eterno. E eu vou ler novamente. Por outro lado, não há nada mais maravilhoso do que ver pessoas que escolheram produzir, abraçar a jornada que ensina a permanecer em Cristo e deixá-lo estabelecer o seu sistema de raízes em secreto. Há algo verdadeiramente sobrenatural a respeito destas pessoas. Elas têm gosto de Jesus. Nós precisamos ter gosto de Jesus. Nós precisamos, porque quando as pessoas provarem de nós, é este fruto que elas precisam comer. Elas não estão para comer frutos de ira, de amargura, de argumentos. São frutos que têm gosto doce, o gosto de Jesus. Amém? Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar a canção novamente. E eu sei que hoje o Senhor, Ele te chamou para estar aqui. Talvez seja a primeira vez que você veio na igreja, a primeira vez que você está aqui. E eu te convido a pensar um pouquinho, talvez a palavra foi um pouco difícil de entender, ou não, você entendeu e você quer crescer. Você quer estabelecer um sistema de raiz em Deus, para que essas raízes sejam profundas, e tão profundas que você possa florescer e produzir frutos. E não somente isso, mas que os seus frutos permaneçam e que os seus frutos sejam eternos. Em nome do Senhor Jesus. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!